quais outras calibrações tipo essa devo fazer antes de primeira peça? Interessante. Na verdade, são muitas calibrações, viu? Muitas mesmo. Então vamos lá. A pergunta é quais antes da primeira peça? A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de imprimir qualquer peça é o nivelamento, né? Eu acho que isso é claro, porque assim, sem nivelamento você não tem peça. Se você não acertar a distância do bico do vidro, esse material ou o bico vai ficar muito próximo, o vidro vai obstruir, não vai ser material, ou vai ficar muito longe, não vai colar. Então, a primeira coisa, eu vou imprimir, a impressora chegou agora, faz o nivelamento para acertar a distância que esse filamento vai ser depositado no vidro e ele vai aderir ou não aderir, beleza? Segundo, a torre de temperatura. E por que a torre de temperatura? Tem até o aluno que está aí hoje, né, o Luiz, falou que estava gostando muito dessa peça. Por que é importante a torre de temperatura? Porque ela vai determinar a temperatura correta que você tem que extrusar e derreter o seu material. O que pode acontecer normalmente é que a temperatura que os fabricantes passam nem sempre é uma temperatura correta. Tem fabricantes sim que a gente pode confiar, que ele põe uma faixa de temperatura lá e essa faixa de temperatura realmente funciona. Mas isso nem sempre acontece, então não custa nada. Faz torre de temperatura, você vai conseguir ver lá onde está muito quente, que o material começou a derreter demais, aonde não está tão quente e, por exemplo, esse material não extrusou e deu subextrusão porque não conseguiu derreter, beleza? Então, primeiro nivelamento, depois torre de temperatura. Inclusive no módulo 3 do curso, eu não sei se está nessa ordem, mas tem todos esses testes. Depois teste de string, né, para ver a retração, para você ver se além daquela temperatura que você está usando, você tem que fazer outro ajuste para trabalhar a retração, como por exemplo, o comprimento que você vai puxar o material, só um minuto. Então, o comprimento que o material vai ser puxado para não ficar na ponta do bico, escorrer e fazer os fiapos, né, os famosos fiapos. Então, tanto o comprimento quanto a velocidade, porque vamos supor, o terceiro teste que a gente está falando, que é o de string, retração. Se você puxa muito material, mas puxa devagar, não tem resultado. Porque se você puxa um comprimento grande, você tira o filamento lá da ponta do bico, mas puxa muito devagar, até você puxar, ele pode escorrer e fazer aquele string, certo? Fazer aqueles fiapos na sua peça, beleza? Então tem que ter um equilíbrio. E se você, por exemplo, puxa muito pouco e aí puxa rápido, talvez você puxou tão pouco que mesmo assim ele ficou no orifício do bico, né, e vai escorrer. Então, terceiro teste que a gente está falando que é o de string, não basta nem velocidade nem retração. Tem que ser um meio termo, né? Porque se puxar rápido demais e puxar pouco, ele escorre. Se puxar muito devagar e puxar muito, vai ficar lá na ponta do bico e vai escorrer. Beleza? Então, para quem entrou agora, por exemplo, no YouTube e Instagram, a pergunta é quais as outras calibrações, tipo essa que a gente está falando dos steps, dos passos da extrusora, devo fazer antes de primeira peça. Então a gente falou nivelamento da mesa, segundo é o torre de temperatura, terceiro string. Agora eu acho assim, o que é muito importante, que lá no curso é um dos primeiros, é o fluxo. Por que o fluxo é importante? Porque ele vai determinar a extrusão correta ou não do seu material, certo? Se você, por exemplo, deixar um fluxo baixo, você vai ter também uma subextrusão, assim como um steps, né, que são os passos extrusor errado. Então você tem que calibrar o fluxo para entregar muito ou pouco material. Tem até uma peça que eu sempre mostro, que está aqui. Vou mostrar de novo, né? Nem todo mundo vê todas as lives, né? Então por que é importante testar o fluxo? Essa peça aqui, por exemplo, eu modelei ela no Fusion, a primeira vez que eu imprimi ela grudou. Ela não fazia isso aqui. Aí eu descobri o que acontece com essa peça. O fluxo desse material, ele é muito alto por natureza. 100% ele não é o valor correto. Então eu tive que reduzir.
Como que eu descobri isso? Porque a peça estava imprimindo assim e ficava colada. Aí eu fui, fiz o cálculo do fluxo e descobri que tinha que usar, se eu não me engano, menos que 95%. Então eu abaixei o fluxo, você abaixa a entrega de material e aí você não tem a cola, né? Você não tem a união, por exemplo, aqui dessa peça com a outra. E quando você não tem a união, você não cola e a peça funciona ok. Entendeu? Então, o fluxo, e assim, ó, uma dúvida que o pessoal também pergunta bastante, o fluxo e os steps, passa tesoura, a gente sempre tem que regular para cada material? Não, os steps não e o fluxo sim, porque os steps eles estão relacionados à extrusora. Troquei de extrusora, calibro os steps, beleza? Agora temperatura, desculpa, agora fluxo. Troquei material, troco o fluxo, porque a questão de steps está relacionada, lembra, a características da construção, né? A parte física da extrusora, o tanto de passos que ela tem que fazer para entregar a quantidade de material. Não importa quanto material, qual material que seja, é uma coisa física, então está relacionado à construção da extrusora. O fluxo está relacionado ao material, então cada material tem um fluxo. Seria bom se todos os materiais trabalhassem com 100%, né? Mas infelizmente não é assim. Cada material, cada cor, cada fabricante tem um processo diferente e acaba mudando muito esse fluxo, né? Que é a vazão que esse material vai ter quando ele é extrusado. Então, respondendo a pergunta mais uma vez, quais os testes fazer antes da peça? Eu falei aqui a gente começou por nivelamento, temperatura, string, fluxo, os steps, que é a base, né? O porquê dessa pergunta, que só para extrusora. Qual outro teste agora que eu não tomei? E overhang, né? Todo mundo sabe o que é overhang, pessoal do YouTube também. Overhang, Instagram. Overhang é o seguinte, isso aqui é overhang, ó. Tá vendo? Quando você tem uma peça, uma parte de uma camada que vai ser depositada parcialmente no ar. Você concorda que essa camada está sendo jogada? Parte dela está no ar e a outra parte está sobre outra camada. Então, assim, quanto mais você colocar uma camada no ar e parte dela em outra camada, quanto mais for no ar, maior o seu overhang, mais essa peça tende a, entre aspas, dar problema. Por quê? Se você colocar uma peça toda no ar, ela vai cair. Se você colocar ela muito no ar e pouco sobre outra peça, você tem que refrigerar ela rápido. Por quê? Você tem uma camada e outra camada é feita assim. Grande parte está no ar, quando essa camada for ser depositada, ela vai escorrer. O que a gente tem que fazer? Refrigerar rápido. Por quê? A camada passa, como ela está no ar e tem grande parte dela sem nada segurando, tem que refrigerar rápido. Refrigera rápido, você trabalha bem overhang. Então é um teste importante. O Thingiverse mesmo tem várias peças de teste que você usa para isso. Para ele testar, aí você vai testar o que? Principalmente sua refrigeração. Porque quanto mais forte for sua refrigeração, mais rápido essa camada que foi jogada parcialmente no ar vai refrigerar. Se ela refrigera rápido, o que acontece? Você não danifica a sua peça e você não tem falha. A camada passou, ficou pouco no ar, ficou aquele tanto no ar e secou rápido, refrigerou, né? Solidificou. Eu acho que são esses os testes, né? Que a gente tem que fazer antes da primeira peça. E assim, o nivelamento você vai fazer uma vez, beleza. String, temperatura e fluxo tem que fazer para cada material. Step somente para extrusora e overhang eu acho que também pode fazer para cada material, porque assim a temperatura vai influenciar, né? É claro, se você tem um material e outro material que a torre de temperatura ficou similar para os dois, você pode usar os mesmos parâmetros para overhang, entendeu? Se
está refrigerando ali, se o material derrete à mesma temperatura, quer dizer que ele vai ser refrigerado com a mesma, assim dizendo, facilidade para você, né? Quando você for fazer um overhang para esses materiais. Entendeu? Então esses são os testes